Bom, então, desculpa primeiro. Desculpa primeiro, mas eu estou acostumada a dar aula com o meu tablet, já chego, sempre tem todo o meu material aqui na minha biblioteca, não imaginei, né? Trouxe meu cabinho, inclusive, aqui, eu ando com um cabo, né? Sou professora do cabo. Bom, eu sou a professora Ana, eu sou doutora em letras, mestrado em letras, graduação em letras, da área da teoria da literatura. Trabalho já há bastante tempo com cultura digital, e minha tese, para fazer até linkar com o Alexandre, né? Foi sobre Harry Potter, a escrita do leitor de Harry Potter na internet. E desde que eu era professora do ensino fundamental e médio, a minha pergunta sempre foi relacionada à formação do leitor. Por que não leem, o que leem, por que não gostam de ler, todas essas questões que envolvem a leitura. E a partir do momento que entrou a Web 2.0, então eu comecei a perceber assim, grandes mudanças no sistema da leitura, maior dificuldade de trabalhar com textos em sala de aula. E então eu comecei a me questionar já, então, desde o mestrado e o doutorado, sobre o que iria acontecer com a leitura e com a literatura, porque elas estão relacionadas, a partir então do sistema digital. Então, eu sou professora do mestrado em Leitura e Cognição da Universidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. E lá, então, eu montei o Observatório da Leitura na Cultura Digital. O que a gente faz lá nesse observatório? Nós começamos no início de 2013. Então, assim, a gente está na fase de coleta de dados. E agora, no finalzinho desse ano, é que a gente começou a trabalhar em cima dos dados. E uma das minhas orientandas de mestrado, ela vai trabalhar com esses dados na dissertação dela, pensando em novos modelos, né, para a formação daí de um hiperleitor e não de um leitor, ou um leitor da cultura digital. Não está igual o meu. Eu tô clicando no meu e não tô esquecendo de clicar aqui. Bom, então... agora foi. Não, foi uma a mais. Isso. Bom, o que a gente faz, então, lá no observatório? Essas são algumas das coisas que a gente está pensando em fazer. É um bocado de coisa, mas, na verdade, é porque nós pensamos que lá não tem como a gente analisar só um dado, por exemplo, só a leitura, sem pensar o que está acontecendo com o texto, que mídia é, né? Então, é um sistema. Então, a gente trabalha com a remediação dos textos literários entre o livro e os meios digitais. E uma das coisas desse ponto foi uma tentativa, nós estamos tentando aplicar o modelo Kobo da Livraria Cultura de leitura, que é um modelo privado, né, uma biblioteca particular que tu carrega contigo, transformar num modelo de leitura de biblioteca, né, público. E está sendo bastante complicado. Nem o Kindle, nem a Kobo pensaram nesse modelo e a gente está assim, trabalhando com eles, por enquanto, principalmente com a Livraria Cultura, para tentar colocar, então, o aparelho Kobo e-reader na biblioteca. Né? Então, assim, agora, por exemplo, eu abri meu e-mail, tinha lá um e-mail da Livraria Cultura já dizendo, não posso fazer isso que tu está me pedindo, porque a gente não pensou nisso. Eu tenho guardado, eu vou enquadrar, fazer um quadrinho, um e-mail da Amazon me dizendo assim, ó, desculpa por não termos pensado nisso, porque eles não pensaram nisso, né? É um outro tipo de modelo. Bom, o outro, as práticas de leitura e produção textual na cultura digital, esse a gente está aplicando, que é um pouquinho sobre o que eu vim falar aqui especificamente. Nós estamos, então, desde o início do semestre, aplicando questionários com os alunos da universidade, não todos os alunos, mas os meus alunos com quem eu trabalho as disciplinas que vão trabalhar com leitura e produção textual, que é a disciplina de leitura e produção de texto e a disciplina de literaturas da língua portuguesa. Essa primeira trabalha com leitura em todos os cursos da universidade. Eu dou aula nessa disciplina para matemática, química, computação, letras, pedagogia, todos os cursos. E a disciplina de literaturas da língua portuguesa com o curso de letras. E aí algumas das conclusões é que esses dois universos eles são bem diferentes. Depois é a produção literária em suas relações transmediais com outros textos. Aí eu trabalho com os meus alunos do mestrado, na minha disciplina do mestrado, que se chama Hiperleitura, Texto, Mídia e Leitor. Então a gente trabalha com os textos
na sua relação com outros textos audiovisuais, música, imagens, isso a partir da literatura comparada, né, mas a leitura da literatura comparada. Depois, o texto literário contemporâneo, observando as transformações formais, temáticas e referenciais na perspectiva de sua produção e recepção na cultura digital. A narrativa contemporânea em língua portuguesa, esse é um outro trabalho que eu estou fazendo, que em princípio vou apresentar no Confibercon, na Espanha, no ano que vem. Eu estou lendo textos da literatura contemporânea de língua portuguesa e tentando encontrar mudanças, né, significativas no modo de escrever. Uma delas é essa tendência à autoficção, que eu faço uma analogia com a cultura selfie, né, de redes sociais e de sites de fotografia e essas coisas assim. Bom, então são essas as pesquisas do observatório. Hoje, assim, seria falar sobre ele, né, o que a gente faz lá. Bom, o contexto das nossas pesquisas, a situação inicial, né, sobre a leitura, sobre o fenômeno que a gente está analisando, tem no Derrene e no Nicholas Kerr, né, os principais pesquisadores que enxergam a questão da cognição da leitura, porque o mestrado lá é leitura e cognição. Então, o Derrene, por exemplo, ele trabalha então com essa questão de como funciona a leitura e o letramento no cérebro, né? E o Derrene vai dizer que o Derrene ele diz que existe uma caixinha de letras, né, no nosso cérebro, que é a área responsável pelo letramento, pela leitura alfabética ou leitura ideográfica, enfim, todas as línguas no mesmo lugar. E ele diz que essa caixinha de letras, ela não é uma área específica para o letramento, é uma área que nas pessoas não letradas é usada para outras coisas, por exemplo, reconhecimento de face, localização espacial, e que as pessoas letradas usam aquela área ali para ler, né? E que sempre que acontece isso no nosso cérebro, tu vai usar uma área que já existia, porque nós somos primatas, o letramento é um esforço, né, do nosso cérebro, a gente tem de aprender, é um dos maiores esforços, aliás, aprender a ler e escrever. Então, que se o nosso cérebro utiliza essa mesma área, que já fazia outra coisa para isso, significa que deixa de fazer outras coisas, vai perdendo habilidades e conquistando outras, né? Então, ele fala sobre o que isso pode significar a leitura, por exemplo, em hipermídia, né? E aí, então, ele vai conversar, o Derrene, com o Nicholas Kerr, que também fala sobre plasticidade neuronal. O livro do Kerr é A Geração Superficial, né, o que a internet está fazendo com o nosso cérebro, e do Derrene é Os Neurônios da Leitura, as principais obras com as quais a gente está trabalhando. E o Nicholas Kerr, então, ele vai falar, entre outras coisas, dialogando com o Derrene, que à medida, então, que a gente vai se acostumando, né, a ler em hipermídia, a gente vai perdendo essa habilidade de fazer a leitura da cultura letrada, né? A leitura linear, concentrada e profunda. E ele explica isso de uma forma assim, muito simples, que o nosso cérebro primata, a linguagem naturalizada dele é essa linguagem que vê o áudio, vamos pensar assim, audiovisual, né? O movimento humano, que é aquilo que nos chama mais atenção, é o movimento, o som, o cheiro, é isso com o qual a gente estava acostumado, porque na selva era isso que nos fazia sobreviver, né? E esse nosso cérebro, ele existe há muito mais tempo do que o cérebro letrado, né? O letramento ainda continua sendo um esforço de mudar essa capacidade do cérebro. Então é por isso que se a gente está andando na rua, o que nos chama mais atenção é o movimento, a gente se assusta, né? É isso que a gente aprendeu a ler. Quando a gente precisa fazer uma leitura concentrada de alguma coisa, pensando no cérebro primata, uma pegada de um animal no chão, uma folhagem quebrada, um movimento distante, isso significa estresse, porque nós estamos em perigo. E o relaxamento é essa leitura do mundo naturalizado.
Então, e na leitura de hipermídia, a gente encontra essa espécie de relaxamento, né? Que é o movimento, o audiovisual, a música, tudo muito misturado. E que isso, então, está fazendo com que a gente volte, né, a esse movimento e que a gente perca aquela habilidade que é a do estresse, de parar, ler profundamente e se concentrar na leitura. Bom, eu acho que o que eu vou mostrar, na verdade, assim, o que eu vou dizer das minhas pequenas conclusões em relação a como os alunos, os acadêmicos, né, de graduação estão lendo, não é nenhuma novidade, né? Todo mundo sabe que hoje eles ficam muito mais tempo na frente das telas do que lendo um livro, ou até mesmo do que conversando online com uma pessoa, do que conversando de forma presencial. Isso não é novidade. Mas o nosso projeto é justamente tentar colocar isso em dados, né, concretos, não ficar só naquela fase de dizer assim, a gente está vendo, mas então a gente quer saber mesmo. Bom, então, o que eu faço? Nas minhas disciplinas, todo o movimento, né, das minhas disciplinas não é só em cima do texto, mas sim da tecnologia de leitura também. Então, sempre que eu trago um texto, eu pergunto como eles leram. Como eles leram, como é que eles chegaram àquele texto, como é que eles acessaram, se eles leram resumo, se eles leram o texto integral, né, se eles leram num dia. Então, eu estou questionando, né, e anotando, conversando e dialogando. E sempre eu tento com que eles me digam se aquela tecnologia foi boa ou foi ruim, eles gostam, eles não gostam, e essa é, então, uma das perguntas das minhas disciplinas. Todo o material de leitura é oferecido em formato digital, na página virtual da disciplina, no modelo Moodle, né? Na biblioteca digital Pearson, que a Unis, que é a minha universidade, se associou, e no Kobo e no Kindle para alguns alunos do curso de letras, ou para aqueles alunos que pedirem, eles levam o Kobo ou o Kindle para casa, né, e leem. Então, como é que a gente faz? Os textos, quando eles não têm e-book, né, eu vou usar, por exemplo, um conto do Sérgio Faraco, não tenho e-book, então aí eu não uso o livro todo, porque eu não poderia copiar e colocar, né, à disposição. Então eu uso um conto daquele ali, coloco no Moodle, né, aquele conto para os alunos lerem. Agora, por exemplo, os alunos do curso de letras, eu trabalho só com os textos que estão disponíveis, que são de domínio público. Eu trabalho com a literatura da língua portuguesa lá, desde o romantismo até o realismo, e todos os textos eles já estão, né, nas bibliotecas digitais. Aqueles que não estão, que a gente usa para comparar, então a gente compra o e-book, né? Texto, a nossa ideia de texto é um texto como tessitura, a noção de Barthes, é um texto que pensa, por exemplo, o rosto humano, uma emoção, né, um acontecimento, tudo aquilo que pode gerar significado, não é só o texto verbal. Leitura como concretização, trabalhando com a estética do efeito, né, com a estética da recepção, teoria do efeito do Wolfgang Iser, que é uma leitura humanizada, que o aluno tem, ele fala o efeito daquele texto sobre ele, o que aquele texto disse para ele, ele concretiza, ele apreende o texto. Trabalhamos com a noção de multimodalidade, né, de misturar, por exemplo, os alunos de comunicação que trabalham com essa disciplina, sempre que eles vão produzir alguma coisa, não é só dissertação que eles podem produzir, eles podem produzir uma imagem, um filme, uma música, é o que eles acharem que é melhor para demonstrar aquilo que eles chegaram, ou que o texto significou para eles. E trabalhem também, então, com a ideia de multiletramento, né, de ensinar os alunos a lerem textos diferentes, em suportes diferentes, e que, quando eles querem produzir alguma coisa, eles não têm que pensar só no que eles vão dizer, mas para quem eles vão dizer e qual é a intenção daquele texto com aquela pessoa com quem ele quer conversar. Então, se eu quero emocionar o meu leitor na internet, é diferente de informar o meu leitor no jornal impresso. E eles têm que sempre trabalhar com essa noção. Leitura e produção de texto, então, a disciplina é dissertar a partir dos textos, produzir textos conforme o efeito desejado de determinado leitor. E na literatura de língua portuguesa, ler narrativas a partir do contexto de produção, comparar gêneros, estilos e temas com textos contemporâneos. Por exemplo, quando a gente trabalha com romantismo, a gente compara a Moreninha com a novela, né? Com a novela atual, não com a novela Moreninha, mas com a novela. Onde é que está o romantismo na novela das 8 da Rede Globo, né?
As disciplinas fomentam a consciência, então, sobre a materialidade, o leitor, o efeito sobre o leitor e as relações entre todas as instâncias do sistema. Então, a gente trabalha com essa ideia de que leitura, texto, mídia é um grande sistema. Bom, aqui eu até nem vou, porque depois isso vai aparecer no artigo, né? Mas já é alguns dos poucos, né, que a gente já está pegando dos dados, assim, já trabalhando com esses dados, né, quantitativamente. Então, uma das coisas assim que eu percebi é a quantidade de alunos que tem em casa banda larga, por exemplo, né? Banda larga ali, ó, nos alunos de comunicação, 95,55% tem banda larga em casa e a nossa universidade não é uma universidade privada, mas a gente também tem muitos alunos carentes, né? Então, assim, é bastante. Todos eles têm ou desktop ou portátil ou os dois, mas também, por outro lado, ninguém, zero ali, zero lá, tinha e-reader no momento da pesquisa, né? Eles não leem. Então, assim, já vamos lá para finalizar, para as conclusões, né? Para algumas das... aqui era sobre as bibliotecas, né? Como, a questão da cultura audiovisual, que é muito grande, né? E daí uma das ideias é comparar que os leitores de literatura mais simples, literatura de massa, assim, estão substituindo por jogos digitais, e os leitores das literaturas mais complexas estão substituindo por séries norte-americanas, né? Quem gostava de ler está buscando aquele mesmo efeito que a literatura tinha para ele, né, como leitor, assistindo Breaking Bad, por exemplo, que é uma série complexa, né? Então, alguns assim dos efeitos que eu tenho percebido, né, das poucas conclusões a que nós chegamos. É claro que as minhas conclusões da coleta de dados é uma coisa, a minha conclusão como professora, né, durante todo o ano, já posso falar, né, sobre isso. Por exemplo, os alunos dos cursos de letras, eles não leem a literatura no Moodle. Eles não acessam os livros da biblioteca Pearson porque eles não leem no desktop, não leem em telas do desktop. Como eles não têm e-reader, né, então eu descobri que os alunos do curso de letras, quase a totalidade, imprimem os textos. Eles vão lá, olham o texto, imprimem, leem no papel e riscam no papel. Já os alunos de comunicação, eles não imprimem os textos, eles levam os computadores para a sala de aula e eles leem nas telas, mas eles não leem. Daí eles não leem os textos quando os textos são longos, eles só leem quando são contos, né, quando são artigos de jornal. Agora, quando é um texto maior, daí eles vão ler o resumo, eles vão fazer uma leitura, né, eles vão buscar o filme, coisa que já os alunos de letras não fazem, né? Então, assim, não dá para generalizar, são, assim, né, são situações bem diferentes, dependendo do que a pessoa quer com a leitura, né, do que ela deseja com aquela leitura. Mas algumas coisas que eu tenho percebido, então, eles não leem textos integrais, é muito difícil, mesmo os alunos de letras, às vezes é difícil, porque eles leiam todo o texto. Tem dificuldade de dissertar em terceira pessoa e de argumentar, eles sabem dissertar na cultura do achismo, né? Eles falam, eu acho que, eu penso que, na minha opinião que, e declaram. Porque se eu mando eles tirarem, agora é proibido usar o eu acho, eu penso, quando eles tiram, em vez de dizer assim, eu acho que o Brasil é um país de pessoas que não leem. Eu digo, tira eu acho. O Brasil é um país de pessoas que não leem. Daí tu tem que ter um argumento. E eles não têm, porque eles não sabem buscar dados. Daí vai lá naquela... não sabem utilizar as leituras, não sabem fazer alusão, não sabem fazer citação, não sabem fazer referência, não sabem trabalhar com o material que eles leram. E aí, então, vem o grande problema das universidades. Eu já conversei com vários professores, que é o plágio, né? Que é o que está acontecendo demais para mim, já é assim até uma doença, uma epidemia, a do plágio. E apresentam dificuldades de concretizar textos, traçar relações, contextualizar e resumir, né? E, enfim, essas são algumas das conclusões. Mas, em compensação, eu sinto que esses alunos da cultura digital, eles são mais bem informados,
mas às vezes num nível superficial de informação, mas são mais bem informados e são mais assim dispostos a expressar o que eles pensam, né, sobre aquilo que eles leram, só que realmente às vezes num nível muito superficial. Então essas são algumas conclusões do observatório. A gente vai continuar trabalhando ainda pelo menos mais um ano nessa coleta de dados. E se alguém de alguma universidade tiver interesse em aplicar o questionário, né, e trabalhar junto com a gente em cima dessa pesquisa, seria muito bom. Muito obrigada.